Vamos então começar aqui o nosso webinar, aqui o nosso terceiro webinar. Hoje vamos falar aqui sobre a automatização nos lançamentos de compras no SAS 50. E quero agradecer a todos os participantes, já temos aqui a sala bem composta, eventualmente mais alguns se irão juntar. E vamos começar por vos apresentar aqueles que já conhecem. Tudo bem? Os que não conhecem, este é o nosso grupo, é quem está por trás agora também destes webinars, destas sessões que nós fazemos, e muitos de vocês vão conhecer aqui o vosso parceiro SAS, portanto, e nós, como vocês já sabem, todos nos juntamos para nos interajudarmos e para fazermos também ações destas. Portanto, já não tem só um parceiro SAS, já tem aqui um conjunto de parceiros que, pronto, com as mais-valias que isto pode ter, né? Desde o suporte até saberem que nós nos interajudamos bastante. Portanto, isto com o grande objetivo de podermos dar um melhor suporte sempre aos nossos clientes. Portanto, e aqui estou eu em representação da JMSI, temos o João Paulo com o Blue Perception, o António Rosário com a Silveira e o Rosário, o Sérgio Silvério com o Joint Sales, a Cristina da Enidata, o David Patrocínio, o José Lima da Compatible, o Francisco Plica da Labor Team e a Ana Bacelar da Ogidata. E hoje vamos ter também aqui um convidado, okay, que é um parceiro nosso, que já vão conhecer mais logo, que nos vai também trazer aqui uma ferramenta muito poderosa. Portanto, hoje vamos aqui falar de... Esta é a nossa agenda. Vamos ter aqui 3 pontos, e depois no fim vamos ter aqui um espaço para perguntas e respostas. Portanto, para quê? Para durante a apresentação nós não nos perdermos aqui um bocadinho e apontem tudo o que tiverem no fim, até se quiserem abrir o micro e a câmara completamente à vontade, só para a gente não se perder aqui e não fazer isso durante. Isto vai ser uma horinha no máximo, portanto vamos tentar compilar isto aqui ao máximo para vos dar a melhor informação e no mais curto espaço de tempo. E podemos começar já por falar no Document Flow SAS. O Document Flow SAS é o quê? É uma nova funcionalidade que a SAS vai lançar no mercado. Portanto, nós aqui no nosso grupo já pudemos testar e já tivemos beta testers com os nossos clientes a testar esta funcionalidade que só vai sair para o mercado agora, brevemente. Não está ainda disponível para todos. Para os clientes do nosso grupo JMSI já está disponível, mas a SAS só vai lançar para o mercado agora nos próximos dias, ok? Isto, qual é o objetivo do Document Flow? Este é um dos 3 casos, das 3 ferramentas que nós vamos ver hoje. Esta só vai servir para quem tem SAS 50 e o seu fornecedor ou o seu cliente também tem SAS 50. Se o seu fornecedor ou o seu cliente tiver outro software, esta ferramenta para já não vai funcionar. Talvez num futuro ainda longínquo se consiga fazer também esta integração. Portanto, SAS 50 com SAS 50 é o que vamos ver agora, eles deram-lhe o nome de Document Flow. E vou avançar aqui para o vídeo e depois, já sabem, no fim também se houver dúvidas sobre isto, eu poderei explicar. Vamos aqui neste vídeo ver como funciona esta funcionalidade nova do 50C, o SAS Document Flow. Portanto, isto permite-nos, entre fornecedor e cliente, estabelecer uma conexão direta de documentos. Portanto, se eu for o vendedor, o fornecedor, eu posso enviar faturas, notas de crédito, guias para o meu cliente, que será o comprador. Esta comunicação é dentro do SAS 50 e é automatizada, como vamos ver. Vemos aqui um exemplo, distribuo tudo, que vai fazer uma fatura ao seu cliente Super Mais. Se repararmos, temos aqui um botãozinho novo, que neste caso está cinza, porque ainda não está dado o consentimento. Aquele sino lá em cima já nos permite fazer aqui, gerir o consentimento,
ativar, isto é algo que é simplesmente pôr o e-mail e depois de recepcionado o e-mail só temos que consentir. Portanto, algo rápido de se fazer entre o fornecedor e o cliente. Depois, como podem ver aqui, já temos o botão verdinho e branco, portanto no fundo branco. Isto significa que a Supermais já está, já deu autorização, consentimento à Distribu Tudo para que lhe envie os documentos e, portanto, a comunicação seja feita diretamente. Vamos então agora ver o exemplo em que a Distribu Tudo vai fazer a fatura e aqui vamos pôr duas ou três linhas e vamos ver o comportamento que isto vai ter automaticamente. Já estamos agora aqui no SAS da Supermais e aqui à direita já podemos ver o documento. Podemos visualizar o PDF e cá estão os três produtos e podemos integrar. Esta integração vai-nos abrir aqui um painel em que nós podemos verificar as linhas todas, podemos logo criar artigos novos, caso eles ainda não constem na nossa base de dados, podemos associar um artigo do fornecedor, um código do fornecedor a um código nosso, porque podemos nós não usar os mesmos, e podemos criar artigos novos sem sair deste painel. Entanto, tudo confirmado. Portanto, se for uma compra de produtos que já até existiam, que já não é a primeira vez que eu os compro, eu só tinha que fazer confirmar e tenho a compra feita. Do lado do fornecedor, se eu for visualizar a informação do documento, aqui neste lado direito, já tenho que o estado de documento foi aprovado pelo meu cliente. Portanto, isto é uma comunicação simples, rápida, direta e funciona com faturas, com notas de crédito, com guias. Portanto, algo que nos pode fazer poupar muito tempo para quem tem muitas compras e principalmente compras com muitas linhas por lançar. Ok, já estava aqui a tentar ativar o som. Portanto, espero que dê para terem percebido. Portanto, esta funcionalidade é interna à SAGE, vai ser um add-on da SAGE e nada tem a ver agora com a que vamos ver de seguida. A que vamos ver a seguir é desenvolvida aqui pelo nosso parceiro e está hoje aqui representado pelo Jorge Varjão. Jorge, se quiseres ir, entretanto, ligando a câmara também para te apresentares. E, portanto, o Jorge é o sócio-gerente da EvolveNet e é um parceiro nosso que desenvolveu uma ferramenta. Portanto, esta ferramenta já não é da SAGE, esta ferramenta é um programa que foi feito à parte, portanto, este nosso parceiro desenvolveu esta ferramenta para também fazer aqui importações de documentos, automatizar a importação de documentos. Mas, melhor do que eu, o Jorge é que vos vai agora fazer aqui a apresentação, portanto, eu vou aqui deixar de partilhar. E Jorge, quando quiseres. Olá, muito bom dia. Pedia-te que foste tu que desativaste o meu vídeo e eu não consigo voltar a ativar. Já está. Ok, muito bem. Boa. Ora, muito bom dia. O meu nome é Jorge Varjão, vou compartilhar já aqui a minha tela, já agora. Ok. Penso que já estão a ver a minha tela, correto? Impecável. Podes Ok. continuar. Então é assim, meu nome é Jorge Varjão, nós somos, estamos também aqui em parceria, aqui também com o José Madeira, com o grupo dele. Nós somos uma empresa que já tem mais de 20 anos, para quem não nos conhece. Nós estamos situados na zona de Trás-os-Montes, mais propriamente em Bragança, que é onde nós trabalhamos. A nossa empresa trabalha mais ou menos em quatro áreas. Uma das áreas é, só para vocês ficarem a conhecer de uma forma muito rápida, nós trabalhamos também com software de gestão, trabalhamos com sites com XD, temos um gabinete de desenvolvimento onde nós fazemos algum desenvolvimento de aplicações específicas e temos já alguns add-ons desenvolvidos para SaaS, um deles é o que vamos ver hoje. Trabalhamos também bastante na parte de segurança em redes, temos um pequeno, muito pequeno gabinete de comunicação e design, onde nós fazemos parte de comunicação, fazemos também a implementação de algumas lojas online, de alguns sites.
Temos certificações da SAES, da XD, somos certificados pelo Ubiquiti também para a instalação de redes e certificação. Isto são alguns dos módulos que nós já temos neste momento implementados em termos de SaaS. Um deles é o que vamos ver hoje, ou seja, temos um módulo de armeiros que está instalado a nível nacional, desde Bragança, aqui deste cantinho até lá embaixo o Algarve. Nós temos empresas pelo país todo com este módulo. Temos outros de impressão de bilhética, gestão de produção, módulos de descontos, devoluções, referências de multibanco também, que é uma funcionalidade que a SaaS também já tem neste momento. Temos o importador de documentos SIS.pt, que é o que vamos ver hoje. E temos em desenvolvimento também um web service SAIS 50C, porque basicamente este serviço permite-nos quase integrar o SAIS com qualquer aplicação que nós queiramos. Relativamente ao que nós vamos ver hoje, que é a inserção de compras, o nosso add-on permite inserir compras ou vendas, ou seja, fornecedores ou para clientes, de uma forma automática e bastante rápida. Vocês vão ver que isto poupa-nos muito, muito tempo em termos de inserção de documentos de compra. Esta inserção, esta importação das compras é possível fazer por um fecheiro SIS-PT, que eu penso que o Zé Madeira a seguir vai explicar um bocadinho mais o que é, ou seja, mas de uma forma muito rápida. O SIS-PT, e quem trabalha com entidades públicas, é um fecheiro que a lei ainda não obriga totalmente, há algumas entidades que já o pedem. É um fecheiro que os softwares geram de uma forma automática, é um fecheiro que é uniforme entre todos os softwares a nível nacional, ou seja, existem regras para cumprir na geração desse fecheiro, e que nós usamos esse fecheiro para fazer a importação das compras. Outra das formas que nós temos de fazer essa importação é através de um fecheiro CSV, que basicamente é uma lista que tem os campos obrigatórios que nós precisamos, como a referência, a descrição, a quantidade, o preço do artigo. E nós, através desse fecheiro, conseguimos também fazer uma importação e a integração das compras de uma forma muito rápida no SaaS. O que é que este add-on nos permite fazer? Ele vai nos permitir, de uma forma automática, criar, de uma forma extremamente rápida, como vocês vão ver, criar artigos, ok? Este add-on permite-nos também, nesses artigos, gerir, caso vocês façam essa gestão, lotes e números de série. A mesma coisa para as lojas de roupa e de sapatos que fazem gestão de cores e tamanhos, e outras empresas também fazem essa gestão que usam para outras funcionalidades. E como eu disse há bocadinho, permite-nos fazer a criação de documentos de compra ou venda, ok? Eu vou-vos só mostrar então um vídeo que tenho cá e vou-vos passar a explicar um bocadinho o que é que isto faz em termos de funcionalidade. Então, qual é que é o procedimento? Nós basicamente vamos aqui à nossa janela de inserção. É esta janela que nós usamos para fazer a importação dos nossos documentos. Como podem ver, isto tanto dá para selecionar um fornecedor ou um cliente, ou seja, nós podemos, ao fazer esta importação através de um ficheiro XML ou de um ficheiro CSV, nós podemos importar para um documento de venda ou para um documento de compra, ok? Temos a informação do nosso cabeçalho do documento, ou seja, basicamente os descontos globais, a identificação do documento do cliente ou do fornecedor. Temos a data do documento, temos as datas de vencimento. Esta informação vem automaticamente do ficheiro XPT, vocês não têm que a preencher. Se for um ficheiro Excel não vai trazer isto, terão que preencher de forma manual. E depois também temos o documento e a série onde nós vamos querer guardar este documento. Pronto, isto por defeito, nós temos uma configuração que definimos qual é o documento que nós queremos por defeito, mas podemos chegar cá e selecionar e dizer, eu não quero inserir no documento de compra FCO, mas quero incluir, por exemplo, no documento de compra FR, fatura recibo. Nós podemos optar e podemos fazer, escolher qual é o documento que nós pretendemos criar. Então, basicamente, como é que isto funciona? Eu vou inserir agora uma fatura de compra através de um ficheiro XPT. Eu escolhi o meu fornecedor, vou buscar o meu ficheiro, ok? Ele automaticamente foi buscar o quê? Foi buscar uma lista de todos os artigos que estão nesse ficheiro, ou seja, que vinham na fatura do fornecedor, preencheu-me logo o cabeçalho em cima, ou seja, qual é que é o documento, qual é que são as datas do documento, a data de vencimento, o valor total. Aqui nas linhas, se repararem nesta primeira coluna, existe, significa, ou seja, ela não está com visto, isso significa que é um artigo novo, ou seja, são artigos que eu comprei, mas que ainda não estão criados, ou seja, vamos ter que os criar.
traz a referência, traz a quantidade, traz o valor, traz as descrições, traz também a questão do IVA, não é? E depois, como é que nós fazemos então para fazer a criação deste artigo? Vamos passar à criação. Eu faço duplo clique na linha e ele vai-me abrir aqui um ecrã muito simplificado da ficha do artigo. Pronto, a ficha do artigo que tem no SARS é um bocadinho mais completa. Esta basicamente tem aqueles campos que são aqueles que são obrigatórios e que nós vamos precisar de preencher para criar um artigo. E basicamente é o quê? Temos de ter a referência que vem, ou seja, esta primeira referência é a nossa referência, a referência que vem do fornecedor, a descrição, que é a descrição que vem no documento do fornecedor também, o preço de custo, exatamente, a família que não está preenchida, ou seja, eu não sei em que família, ou seja, o programa não sabe, o fecheiro X não traz qual é a família, porque todos nós temos famílias diferentes criadas no nosso software. Eu vou ter que escolher qual é a família onde eu vou querer colocar este artigo, ok? E neste caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui três situações para vocês poderem perceber. Eu, neste caso, vou fazer o quê? Vou criar este artigo com a mesma referência que vem da fatura do fornecedor. Ou seja, eu vou usar a referência do fornecedor para a minha referência interna também, ok? Basicamente, o que eu tenho que fazer, não tenho que alterar nada, tenho que só chegar a escolher qual é a família que eu quero gravar, criar o artigo, faço criar, e ele já me criou. Ok? Passo ao segundo artigo, a mesma situação, tenho que escolher a família, mas o que é que eu vou fazer neste caso? Neste caso é um artigo, este Tube Ecoline, que é o que vem na descrição do fornecedor, é um artigo que eu já sei que o tenho criado, mas aqui na importação ele está-me a dizer que, atenção, tu ainda não tens esta referência registada no teu software, ou seja, é como se fosse um artigo novo. E então, o que eu vou dizer é assim, eu vou usar esta referência que é que vem do fornecedor, mas vou querer associar esta referência do fornecedor a um artigo que eu já tenho. Ok? Vou selecionar o artigo que eu já tenho. Ok? Já colocou a nossa referência. A referência do fornecedor vai ficar associada à ficha do artigo. Ou seja, a próxima vez que eu for inserir um artigo que venha com esta referência deste fornecedor, ele automaticamente já me vai associar e já não vou ter que andar com este procedimento. Se repararem na descrição, o que é que ele colocou? Vem uma descrição do fornecedor, mas ele foi buscar a nossa descrição interna, ok? Que é o que nós temos. O que eu consigo, ok? A nossa descrição, vou buscar agora a família, faço gravar. Aliás, a família já estava criada, ou seja, porque ele já tinha, eu buscar o nosso artigo já estava criado, já tinha lá a família. Ele estava a dizer agora neste momento que adicionou a referência, a nova referência do fornecedor ao nosso artigo, para uma próxima vez já não ter que ir criar. Ok? Neste caso tínhamos duas linhas do mesmo artigo, ele já assumiu a segunda linha, que é um artigo que já estava criado. Nesta terceira situação, que é a última que vamos ver, eu vou criar o quê? Eu vou querer criar o artigo novo, mas vou querer associar uma referência interna minha diferente da do fornecedor. Ou seja, é possível. Eu não quis usar a referência do fornecedor, eu não tenho o artigo criado, é um artigo novo, mas eu por alguma razão não quero usar a referência do fornecedor, quero usar uma interna minha. Eu coloco a minha referência que eu quero, neste caso coloquei a 100. Ao criar o artigo, uma das coisas que eu posso fazer também, eu posso alterar a descrição quando estou a criar, eu posso criar uma descrição que seja interna minha, que seja mais amigável para sair nas faturas para os meus clientes, por assim dizer. Ok, tenho tudo preenchido. Vou selecionar a minha família, que é o que eu quero, que me falta. Faço gravar e tenho o meu artigo criado. Pronto, eu para os outros artigos de uma forma muito rápida, o que eu vou fazer é, eu vou manter a referência do fornecedor, só escolho a família, gravar, artigo criado, duplo clique, família, gravar, artigo criado. Ok, neste momento tenho os meus artigos todos criados, que vinham, ou seja, de uma forma bastante rápida eu consegui criar os artigos, ou com uma referência minha, ou com uma referência de um artigo que já existia, ou usando a referência que vinha do fornecedor. Só tive que escolher a família onde eu queria colocar o artigo. Ok, vamos continuar. Ele já me aparece aqui na primeira coluna que se vê, que já tem o vistozinho a dizer existe, ou seja, significa que os artigos já estão todos criados.
Uma das possibilidades que eu tenho agora, se virem aqui em baixo, antes de gravar o documento, é eu posso colocar este documento em preparação. Isto no caso das compras não será muito importante, porque as compras eu posso chegar lá, ou seja, é um documento interno que não vai para o ficheiro SAFT, a não ser que seja uma guia de transporte. Eu posso chegar lá e alterar caso alguma coisa esteja errada e quiser corrigir algum acerto. Às vezes pode haver problemas com os arredondamentos. Eu tenho a possibilidade de colocar o meu documento em preparação e depois ir editá-lo e gravá-lo. Vai ser isso que eu vou fazer nesta primeira situação. Ou seja, eu vou colocar o documento em preparação, finalizar. Ele está-me a dizer que vai criar um documento, vai fazer uma transação suspensa, o documento foi inserido. Se eu for às minhas compras, ok, já me vai aparecer ali nos documentos em preparação este documento que eu criei agora. Posso entrar dentro da ficha ou selecionar o meu fornecedor, ele também vai me dizer que tem um documento em preparação. Eu carreguei o documento, é as duas formas que temos de buscar os documentos em preparação. Eventualmente, se houvesse algum erro, eu podia corrigir valores, corrigir descontos, corrigir arredondamentos, às vezes das casas decimais pode acontecer. Faço gravar e tenho o meu documento criado. Ou seja, de uma forma muito rápida eu consegui inserir uma fatura. Vou-vos mostrar só uma segunda situação que é, nos casos em que nós temos números de série, ok? É possível fazermos a gestão do número de série, como eu referi há bocadinho, e fazer gestão também de cores e tamanhos. Neste caso é um fornecedor que me envia artigos com números de série, ok? Vou buscar um ficheiro CIS com o número de série. Ele já me carregou aqui o documento. Se repararem, nestas linhas da propriedade, já me aparece cá, ou seja, isto é o que vem do ficheiro CIS que eu importar, já me aparece cá que este artigo traz um número de série, ok? E eu vou criar agora, este artigo é um artigo novo, também que ainda não existe, o que eu vou fazer? Eu vou criá-lo. Pronto, e a única coisa, a alteração que eu vou ter que fazer, eu vou manter a referência do fornecedor, vou escolher a nossa família, e na parte das propriedades eu vou dizer quais são as propriedades que eu já tenho configuradas no meu software. Para quem usa números de série já sabe o que é isto. Eu vou dizer se quero gerir séries, número de série, se quero gerir lotes, basicamente. Ok, escolho o nosso número de série, faço gravar, mantenho a referência que vinha do fornecedor, não tivesse necessidade de alterar. Outra situação é que o código de barras, se no ficheiro CIOS vier o código de barras do artigo, alguns fornecedores enviam isso, ou seja, é um parâmetro que está especificado no ficheiro CIOS, ele vai colocar o código de barras do artigo logo automaticamente na ficha do artigo também, ok? Vocês não têm que estar a gerar códigos internos, podem usar logo o código que vem do fornecedor, por assim dizer. Ok? Gravar. O meu artigo foi criado. Se repararem nos vistos, já está o visto a dizer que existe. Tenham visto nas propriedades, significa que este artigo movimenta número de séries, número de série ou lotes. Caso fosse um artigo que movimentasse cores e tamanhos, ia estar ativo aqui, ok? Iríamos obrigar a preencher depois a cor e o tamanho associado. Ok? Vamos buscar os dados do documento, do fornecedor, os totais, os valores da data de documento, da data de vencimento, faço finalizar. Neste caso eu não pus em suspenso, ou seja, gravei logo diretamente o documento. Se eu for aqui ao meu último documento gravado, tenho cá o nosso artigo criado com gestão de números de série. Ok? Pronto. Estas duas primeiras situações que vimos foi a importação através de ficheiro CIOS, PT. O que vos vou mostrar agora é a importação através de ficheiro de Excel. Principalmente quem faz importação e quem trabalha muito nas lojas de roupa, é muito normal eles enviarem uma lista, ou se nós pedirmos, eles conseguem enviar isso, uma lista com os artigos que vêm todos em Excel. Por norma, traz logo a referência, traz as descrições, traz as quantidades, traz os tamanhos, traz isso tudo. Este exemplo que eu vos vou mostrar agora é uma importação, não pelo ficheiro XML, mas por um ficheiro Excel, um ficheiro CSV. Isto é um ficheiro que tem uma série de artigos, como vocês vão ver. Isto tem cerca de 30 e tal linhas. Isto era um documento que vocês, neste momento, não usando nenhum mecanismo de automatização, para criar estes artigos todos e fazer este lançamento, gastavam em para aí um quarto de hora, 20 minutos. Estou a ser otimista, se calhar, não sei. Para criarmos estes artigos todos de uma forma manual e depois fazermos o lançamento da fatura, vocês vão ver a forma extremamente rápida como eu vou conseguir criar esta fatura.
O procedimento basicamente é o mesmo, ou seja, ele não vai buscar o cabeçalho do documento cá em cima, não é? Que isto é um ficheiro Excel, e o ficheiro não vai ter o número do documento, ou seja, isto é um ficheiro standard, não vai ter o número do documento, não vai ter os totais, não vai ter nada disso. E o que é que eu vou fazer? Eu vou assumir sempre a referência do fornecedor, sendo a minha referência interna, só tenho que escolher a família, gravar, ok, artigo criado, duplo clique, família, ok, gravar, duplo clique. Ok, vamos ver aqui uma situação agora. Vamos imaginar que eu tinha muita urgência em inserir esta fatura para faturar. Se repararem, eu criei aqui estes artigos, há aqui umas linhas duplicadas, já me criou aqui para baixo. Eu tenho necessidade de inserir esta fatura porque preciso de faturar isto, porque tenho aí um carro a sair ou qualquer coisa assim, ou tenho ali um cliente ali à espera para fazer uma entrega, para fazer uma fatura, preciso fazer este transporte. E eu não vou ter tempo neste momento, apesar de ser extremamente rápido, isto se calhar não vai demorar aqui uns 2, 3 minutos a criar estas referências todas. Nós temos aqui um automatismo que faz o seguinte: eu posso ter criado no SAS uma família de artigos a rever, uma família de artigos temporários, ou seja, são artigos que ainda não estão definitivamente na família que eu quero, ok? Eu defino essa família, neste caso seria aqui a família 73, que é o que ele me está a sugerir aqui por defeito. E eu tenho aqui um automatismo que clica em criar artigos e ele, de uma forma automática, vai-me criar estes artigos todos com a referência do fornecedor, com a descrição que vem do fornecedor, com a taxa de IVA que já vem no ficheiro, com a família 73, que é a família que eu tenho definida por defeito, e vai-me criar isto tudo de uma forma extremamente rápida. Ou seja, eu só tenho que fazer criar artigos. Ok, ele vai-me perguntar se tenho a certeza que esteja a criar os artigos todos, ele vai-me criar os artigos todos com a referência do fornecedor, com a descrição, e vai-me colocar naquela tal família, que é uma família que eu vou ter ali temporária, para depois poder configurar mais tarde. Como viram, eu criei aqui cerca de 20 artigos em 5 segundos. Posso fazer gravar o documento, ok? Ele está-me a dar aqui uma indicação que isto é parametrização do SAS. Nós, por norma, gostamos de parametrizar isso, que é não deixar ter documentos repetidos com a referência do fornecedor, para evitar que eu esteja a importar o mesmo ficheiro duas vezes, por exemplo, ou inserir a mesma compra duas vezes, quando temos mais de uma pessoa a inserir compras. Basicamente, o que eu tenho que pôr ali é o número do documento que eu estou a importar, que vem do fornecedor, fazer finalizar, está o documento criado. Ok, se eu for ver, tenho aqui o meu documento lançado em cerca de 1 minuto com 30 linhas. Posteriormente, o que vocês poderiam ter de fazer, ir à ficha do cliente, quando tivessem tempo, entrar dentro dos artigos que foram criados nesta família temporária, ok, está ali, artigos a rever, uma família que eu tinha, escolhiam a família correta, gravar, pronto, e podiam fazer isto a qualquer altura. É óbvio que é assim, isto que eu estive a mostrar são artigos que eu tive sempre a criar, ok? É óbvio que a próxima vez que vocês forem importar algum destes artigos que já está na vossa base de dados, ou seja, que está criado no vosso SAS, já não vão ter que os criar novamente, ou seja, eles já estão todos criados, já nos aparece aqui a coluna do existente a dizer que já existe. A única coisa que eu tinha que fazer era importar, finalizar e em 2 segundos tinha o meu documento lançado. Ok? E era isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Se é só alguma dúvida, Ok, Jorge, se calhar deixamos até para a parte final as perguntas, não é? sei que foi um bocadinho rápido, mas penso que deu para perceber. Não, a nossa ideia aqui hoje é, de facto, mostrar aqui a todos os nossos convidados o potencial que existe, né? Para eles saberem que estas ferramentas existem e, logicamente, depois, para quem quiser, tem sempre formação de como é que isto funciona, não é? Portanto, temos que ser rápidos só com o objetivo deles perceberem o que é que temos aqui, ok? Muito bem, Jorge. Obrigadíssimo. A gente já fala agora mais um bocadinho no fim. Porquê? Agora vamos aqui à última ferramenta. Eu vou só aqui voltar a partilhar o meu som e penso que já estejam a ver novamente a minha apresentação, certo? E BizDocs gera SIUSPT. Pronto. Então o Jorge aqui falou num fecheiro, que é o SIUSPT, muitos de vocês já conhecerão.
que é o tal ficheiro XML, que tem um formato universal, portanto, todo o software que não são ainda todos, porque se calhar há ainda software no mercado que ainda não está habilitado a fazer faturas à administração pública. Mas todos aqueles que permitem fazer faturas a clientes da administração pública, por exemplo, a JMSI, se tiver aqui a Câmara de Beja como cliente, eu já tenho que fazer uma fatura neste formato SIUS-PT. Portanto, isto o que é que deu a ideia? Se já existe um formato universal, por que não aproveitarmos esse formato para fazer este tipo de automatismos, como o que o Jorge acabou de apresentar, né? E pronto, e aproveitou-se e já estamos a usar, nós aqui internamente já há algum tempo, já temos clientes que fizemos também de beta testers que já não largam esta ferramenta, portanto, o reporte que eu tenho deles é que eles já nem sequer criam artigos à moda antiga, criam só artigos ali, né, que sejam faturas com 2 ou 3 linhas, eles usam. Mas isto levou aqui uma questão depois na prática, quando nós começámos a implementar isto, o que é que nos apercebemos? Que a grande maioria dos nossos fornecedores não nos enviava o ficheiro SIUS. Uns nem sabiam o que era, outros perguntavam até à parte da informática e alguns da informática até nem tinham esse conhecimento, outros poderiam ter um software que até poderia não gerar o SIUS-PT, embora devam ser poucos. Então isto levou-nos a que, se eu tivesse, sei lá, 50 fornecedores, se calhar só 5 ou 6 é que me estavam a enviar o SIUS PT, portanto eu não estava a conseguir tirar o máximo partido desta ferramenta. Então surgiu-nos outra ideia. Nós, muitos de vocês também já sabem o que é o BizDocs. Quem não sabe o que é o BizDocs, muito rapidamente, trata-se de uma plataforma desenvolvida pela Latourette, que é a empresa detentora da marca, em que temos um arquivo digital que nos permite desmaterializar o papel. Portanto, aqui há uns anos atrás, a Latourette, com o seu produto BizDocs, fez uma parceria com a Sage, isto há coisa de 5 anos, salvo erro, com o objetivo juntar o software do BizDocs ao software de contabilidade da Sage, o Sage for Accountants. Qual é o grande objetivo aqui? É que haja uma integração, uma automatização dos documentos com os lançamentos. Portanto, dos PDFs que nós podemos ter nesta plataforma BizDocs, que é uma plataforma cloud, que automatizando conseguimos ter logo esse PDF ligado ao lançamento contabilístico no SaaS for Accountants. E sendo assim, o BizDocs tem que fazer um reconhecimento do OCR. Estas siglas significam que ele vai ler o PDF que nós jogamos para lá, né? Nós, os clientes todos, jogamos para lá os nossos documentos, e ele vai fazer uma leitura completa, não só do QR Code, mas completa do documento. E então isto deu-nos uma ideia, que foi a seguinte, também já há coisa de 1 ano e tal que andamos a trabalhar nela com a Latourette, com a BizDocs, que foi, se a BizDocs já tem toda a informação dos documentos na sua plataforma, portanto, porque ele lê tudo, por que não aproveitarmos para gerar a partir daí um ficheiro SIUS-PT? Pronto, e com esta ideia surge-nos aqui já a possibilidade de não dependermos do nosso fornecedor nos enviar o SIUS-PT para nós podermos fazer o que o Jorge acabou de demonstrar. Então eu vou já de seguida passar também aqui a um vídeo onde vou explicar como é que isto funciona. Vamos ver como podemos utilizar o BizDocs para gerar de um PDF um ficheiro SIUS-PT. Primeiro que tudo, temos que ir aqui à loja para adquirir um pack de fatura eletrónica SIUS-PT. Portanto, temos aqui dois tipos, genérico ou grossistas retalhistas. A diferença é que este está mais adequado a esta área de atividade. E depois temos aqui vários packs. Portanto, o que temos que fazer é subscrever um. Neste caso, isto está sem preço porque é uma versão trial. E depois de subscrito, neste caso eu já tenho subscrito, já vamos ter a possibilidade de gerar documentos SIUS. Vamos aqui carregar um documento, uma fatura, que tem aqui várias linhas, e vamos agora daqui gerar um ficheiro SIUS-PT. Ele já
verifico o documento e neste caso tenho que vir aqui embaixo à roda dentada e vou gerar fatura eletrónica. Neste caso, fatura eletrónica CIUS PT. Ele desaparece-me da inbox e vai para um novo estado que é em geração fatura eletrónica CIUS PT. E neste momento ele está com a ampulheta, está a verificar o documento todo, as suas linhas todas e a identificar quantidades, preços, valores do IVA, portanto está a fazer este trabalho todo. Quando o bonequinho já muda, podemos, se quisermos, ir aqui aos detalhes, simplesmente para vermos o que é que ele foi buscar e ele conseguiu identificar todo o documento. Portanto, tenho aqui o nome do cliente, as informações do fornecedor, do documento, detalhes de IVA e as linhas. E estamos aqui com um exemplo de 5 linhas, mas isto poderiam ser muitas linhas, que é aí que justifica de realizarmos esta tarefa. Depois o que temos a fazer cá em baixo é enviar. E ele já modificou aqui para o estado em exportação. Podemos aqui nos detalhes verificar que a informação para a geração da fatura eletrónica CIUS PT foi extraída com sucesso. O que é que fazemos depois? Vamos aqui à nossa roda dentada e já temos cá a opção exportar e arquivar fatura eletrónica. Neste caso queremos o formato CIUS PT, temos outro formato em CSV que nos permite abrir, por exemplo, num Excel, que também pode ser um formato interessante para importação. Neste caso vamos escolher o CIUS PT e ele fez logo o download. Se eu for aqui abrir, tenho aqui o documento, é o formato CIUS PT, é um XML e tenho cá toda a informação. Portanto, de um PDF eu gerei um CIUS formato XML. A partir daqui já posso pegar nesse ficheiro e importá-lo automaticamente no meu software de faturação. E pronto, isto foi aqui a pequena apresentação, portanto, como é que podemos usar o BizDocs para fazer isto. E agora temos aqui o nosso espaço, ainda temos aqui 22 minutos pelo menos programados, para quem quiser fazer algumas questões. Até posso deixar de partilhar aqui o meu ecrã para, se alguém quiser. Temos ali uma pergunta ao Zé Madeira, que é a questão do mapeamento. Eu posso mostrar isso de uma forma muito rápida. Exatamente, Nós logo a primeira, o mapeamento da importação. Era o que eu te pedi, Jorge, podes demonstrar partilhar como aqui, fazer isso? posso partilhar aqui o software. Ok, partilhar. Ok, penso que já estão a ver, certo? Já, já. É assim, o mapeamento é feito depois fornecedor a fornecedor ou cliente a cliente, porque mediante o fornecedor podemos ter campos diferentes, ou seja, vamos imaginar que há um fornecedor, por exemplo, que envia. Fecheiro XPT não é problema porque ele é igual para todos. Mas se for para o CSV, o fecheiro pode trazer, sei lá, referência, mas chamar referência pode ser ref, pode ser código, na descrição pode ser descrição, pode ser designação, ou seja, nós temos que fazer esse mapeamento. Esse mapeamento, penso que já estão a ver no meu ecrã, é Já, feito, já. é feito na Tá. ficha do cliente, ou seja, na ficha de entidade, ou por exemplo, sei lá, fornecedor número 4. Temos aqui um menuzinho, uma opção que se chama Mates, e basicamente o que é que ele faz? Eu vou buscar o meu ficheiro, ok? Neste caso vou buscar até um ficheiro CIUS-PT, depois mostro com o CSV, que é mais, tem mais opções. Vou buscar um ficheiro CIUS, neste caso tem um número, faz gestão do número de série, e o mapeamento é feito aqui. Isto basicamente são, a parte de cima é os cabeçalhos, depois tem a parte de baixo são os documentos das linhas, ou seja, este é um ficheiro CIUS que faz gestão de números de série e traz-me este campo, ou seja, não tenho mais nenhum campo para mapear, é só colocar isto, ok? Não preciso fazer mais nada. Posso fazer gravar,
e não tenho mais campo nenhum para preencher, porque o resto tudo já é automático, porque é um ficheiro CIUS, é um ficheiro standard e a aplicação, o add-on já sabe ler isso, ok? Não tenho que fazer mais nada. Faço gravar, tenho cá o meu mapeamento, está feito. Se for um ficheiro CSV, vamos aqui a outro fornecedor. Neste caso é assim, nós já temos que mapear os campos todos que são obrigatórios. Vamos aqui ler este ficheiro. Porque o ficheiro CSV, ele tanto pode, na referência, trazer ref, trazer código, trazer o que seja o que for. E nós temos que mapear o que é cada campo a cada coluna. Ou seja, número de série e lote, este tem, olha, tem. Este aqui traz lotes, este ficheiro CSV. Não tem validades, o separador é importante, isto é o separador, ou seja, nos ficheiros CSV, aquilo basicamente é um ficheiro de texto, depois o Excel também lê, ele pode ter o separador entre colunas, pode ser a vírgula e pode ser o ponto. Nós, neste caso, temos que dizer que é o ponto e vírgula, ok? Os descontos são descontos de cabeçalhos, são os portos, também não vai vir, ou seja, só vem linhas no ficheiro CSV. A data de produção também não vem aqui, isto podia ser usado na questão quando estamos a usar, por exemplo, gestão de lotes com validade, por exemplo. A quantidade, sim, é importante, nós temos a quantidade. Unidades de medida, nós não temos neste ficheiro CSV. A referência que vem do fornecedor, sim, isto é importante, que é o que vai fazer o mapeamento do nosso artigo. Isto são fatores de conversão, descontos, o preço unitário é importante, está aqui PUnit, a descrição é importante, está aqui designação, e a questão do IVA também é importante, porque se nós não colocarmos isto, ele vai assumir sempre por defeito uma taxa que nós configuramos, que por norma é 23%, mas se tivermos neste ficheiro qual é que é a taxa daquele artigo, ele vai criar o artigo já com este. Se tivéssemos código de barras, podíamos fazer a mesma coisa. Pronto, basicamente é isto que é o mapeamento. Eu ao fazer isto, este fornecedor está mapeado para me ler este tipo de ficheiro. Pronto, por norma, o fornecedor envia um ficheiro sempre no mesmo formato. Não sei se me fiz entender, Jorge. Penso que era isto, certo? É, e fica gravado para os próximos documentos, Se desde for aqui, visuais. exatamente. Por aqui agora buscar, por exemplo, o meu fornecedor 5, eu posso pesquisar ou posso lançá-lo aqui normalmente. Eu se for buscar aqui agora um ficheiro em CSV, sei lá, por exemplo, este aqui que era o que eu tinha criado há bocadinho em massa, ele vai-me ler e vai mapear tudo. Isto são os artigos que eu já tinha criado no vídeo de demonstração, como estão a ver. Eu só tinha que chegar aqui e fazer finalizar e tenho o meu documento criado, ou seja, eu basicamente criei aqui um documento em 2 segundos. Não foi 2 segundos, mas foram 5, pronto. Que é este. Vocês têm mais alguma dúvida? Só Temos. está aqui uma questão só relativamente ao BizDocs, respondemos aqui já por texto. Desde que consigam enviar para o BizDocs por norma lê o documento todo. Se a digitalização tem que estar com o mínimo de qualidade, mas ele vai buscar aquela informação toda. Isto já usamos há muitos anos, aquilo está cada vez mais aperfeiçoado, portanto já podemos, aqueles que ainda mandam em papel, nós digitalizamos, enviamos para o BizDocs e podemos gerar um ficheiro CIUS. Atenção, já agora eu não referi que esta versão de BizDocs para fazer isto é uma versão diferente daquela que muitos de vocês já estão a usar, né? E temos aqui também gabinetes de contabilidade que disponibilizaram aos seus clientes. Essa é uma versão mais simples, a que vocês têm, que é para ligar com a contabilidade. A BizDocs desenvolveu uma para PMEs, eles chamam-lhe BizDocs PME, que já tem mais uma série de funcionalidades. Uma delas é esta, que é o poder gerar o CIUS PT, ou o CSV também. Ou seja, da BizDocs tanto gera os CIUs como estes CSVs que o Jorge agora acabou de demonstrar. Se quiserem ligar a micro, estejam à vontade. Se quiserem ligar a câmara, aproveitem. Temos ainda aqui uns minutos. Posso só mostrar aqui mais uma coisa. O Jorge estava a Força, perguntar força. das coisas e dos tamanhos. É assim, as coisas e os tamanhos não são mapeadas, Jorge. Ahm, porque a referência que vem das cores e tamanhos do nosso fornecedor, eu diria 99,999% das vezes não vão ser a mesma referência que nós usamos interno, ok? Nós não temos esse mapeamento. Nós o que conseguimos, deixa-me ver se eu tenho aqui um fecheiro para simular, que não tenha aqui um artigo criado, este não está mapeado correto. Deixa-me saber este aqui, por exemplo. Já estão todos criados. Aqui não tenho, mas eu também edito aqui um rápido. Deixa-me só ver aqui. Não, aqui não tenho. Eu vou buscar aqui outro, não faz mal. Deixa-me buscar aqui este, por exemplo.
Ok. Este artigo aqui, por exemplo, vamos imaginar que era um artigo que eu ia querer gerir, deixa-me maximizar isto, com cores e tamanhos, ok? Eu, quando estou a criar o artigo, eu posso dizer que é um artigo que vai gerir cores e tamanhos. E eu, ao criá-lo, eu posso adicionar aqui quais são as cores e os tamanhos que eu vou querer usar, ok? Isto na criação do artigo, ou seja, eu estou a criar um artigo novo, já estou a associar cores e tamanhos. Eu posso também, se quiser, criar cores e tamanhos novos. Por exemplo, eu não tenho aqui o XS. Posso chegar cá e dizer que quero criar o XS. Ele está-me a criar isto diretamente na base de dados depois do SAS, ok? Criei, adicionei o XS. Gravar. Ok, estamos aqui, o código da família está vazio, tenho que criar, devo ter aqui qualquer coisa, equipamento informático, sei lá, qualquer coisa, não importa a família neste momento. Ok, foi criado. Ele neste momento já me pôs o visto a dizer que o artigo está criado, já me está aqui a dizer que tem movimento a cores e tamanhos, e este mapeamento eu tenho que o fazer de uma forma manual, ou seja, eu tenho que chegar cá e dizer, olha, esta unidade que me vem deste artigo é um branco tamanho S, ok? Nós ainda não conseguimos encontrar uma forma, ou seja, por CSV se calhar vamos lo conseguir, eventualmente, desde que os códigos venham sempre os mesmos, por fecheiro fios, o fecheiro fios não traz cores e tamanhos. Nós nunca vamos conseguir fazer esta gestão de uma forma automática da cor e tamanho nos fios. Ok? Então, se eu fizer finalizar, isto basicamente o que vai fazer, vai-me criar a venda, aliás, a compra, neste caso, com gestão de cores e tamanhos. Ok? Muito bem. Temos aqui uma mão levantada, já agora isto é uma boa maneira. Helder, vou pedir para ativar o som. Bom dia a todos. Eu acho que agora com a outra parte do Jorge ter explicado. Estão-me a ouvir, não estão? Sim, sim. Sim, sim. Ok, bom. O Jorge ter explicado o mapeamento, eu tinha aqui uma dúvida na altura que ele mostrou a parte da importação do CIOS.pt, que era se, por causa de mesmo isso das colunas, tinha que obedecer a colunas, por este mapeamento e com o add-on, não é preciso, porque nós vamos depois, mediante cada fornecedor, dizer, no fundo, parametrizar à moda antiga a coluna. É isso, Jorge? Sim, nós temos sempre para cada fornecedor dizer que tipo de mapeamento é que vamos usar para ele, sim, obrigatoriamente. Temos que ir Pronto, fornecedor a fornecedor dizer este vai usar este ficheiro CSV e vai ser este mapeamento, ou vai usar este ficheiro CIUS e vai ser este mapeamento. então, pronto, isto era uma dúvida que ficou na altura que eu pareceu muito intuitivo e eu disse assim, "Ah, mas como é que depois nós sabemos os fornecedores mudam as ordens das colunas? E estou olhando para o modo tradicional de importação. No ficheiro CIUS isso nunca vai acontecer, Helder, porque o ficheiro CIUS PT é standard e tem que trazer, ou seja, existem regras para cada um dos campos e para cada linha, para cada campo do documento, existem regras que têm que ser cumpridas. Se não forem cumpridas, o ficheiro não está correto. Isso nunca vai Sim, acontecer. Isso poderá acontecer na questão quando fazemos importação por CSV, por exemplo, nós podemos usar este módulo, por exemplo, para criar artigos. Se eu quiser criar, tenho uma tabela de preços do fornecedor e quero criar aqueles artigos todos de uma forma automática, sem ter que chatear o parceiro para ir a um conversor que a SAS esteja para fazer isso, eu posso usar este módulo para fazer isto. Basicamente tenho que pôr lá a referência, tenho que pôr qual é que é a descrição, posso meter logo lá o ID da família, o preço de custo e eu posso usar este add-on para criar os artigos todos em massa, se assim quiserem. ok. Porque a minha outra dúvida relacionada com isso, para entender que é um bocadinho mais abrangente, eu até já tinha falado com o José, é com as faturas de fora de Portugal. Nós temos muito essas situações, felizmente eles mandam em PDFs. Um, Qual é as soluções aqui nestes métodos? ou usar o WizDocs não sei se fará isso, ou o José Madeira poderá responder isso de uma forma mais concreta, ou nós temos a possibilidade de, se eles nos arranjarem um ficheiro Excel ou um CSV com os artigos, nós podemos depois pegar nesse artigo e parametrizá-lo, né, e configurá-lo para fazer a importação, né, apagar o lixo que lá tem, porque pode vir com lixo, normalmente traz totais, traz o número do documento, traz uma série de coisas. Não sei se o BizDocs, em termos de documentos internacionais sem QR Code, se faz essa leitura. O BizDocs Ok. já tivemos a testar isso. Eu esta semana já consegui fazer alguns documentos estrangeiros, conseguimos importar. Requer, por norma, ainda uma intervenção nossa. Quando vocês viram ali no BizDocs, no vídeo, as linhas que aparecem, às vezes temos que o ajudar, temos que lhe dar alguma informação.
que mas ele fica vermelho, ou seja, ele identifica onde é que há erros, há coisas que não identifica, uma delas é sempre o NIF, ok? Porque o contribuinte, se é de Espanha é de uma maneira, se é de França é de outra, de Angola é de outra, nós temos que o ajudar aí e no fim, quando está tudo ok, carregamos e ele já me conseguiu gerar um SIOS que eu até depois já consegui importar aqui com a ferramenta que o Jorge mostrou. No entanto, a BizDoc está a fazer agora também já um desenvolvimento para melhorar ainda mais esse processo e ser praticamente automático. Vamos ver, nunca vai ser 100% automático, nem as portuguesas são. Por norma, 95% dos documentos já são reconhecidos, portanto, eles estão já com uma taxa muito boa. Os estrangeiros, para lá caminharemos. Posso só finalizar? Força, à Mas vontade. eu então com o ficheiro Excel, se o fornecedor me mandar, que vai ser uma das próximas situações que eu vou fazer, que é pedir se ele tem em CSV ou em Excel, que eles devem utilizar um sistema, utilizam certamente, e poderá ser possível. Jorge, isso depois torna-se mais fácil, imagina com este add-on, eu trabalhar o meu SAS de forma, conforme fizeste o mapeamento, porque eu acho que é viável, estando eu a visualizar esta explicação. Tu fizeste o mapeamento, acho que se consegue depois, se eles obedecerem a um padrão, não é, de ficheiro, eh, Nós criar. sim, é possível. Nós temos um cliente pronto, que usa tem um software antigo em PHC que ainda usa lá uma ferramenta que precisa fazer lá um módulo muito específico que faz lá e cria uns documentos lá. E nós pegamos nesse PHC, tiramos o ficheiro Excel, trabalhamos-no. Temos sempre que o trabalhar de alguma forma, né, porque ele não vem preparado para o transformar num CSV. Eu posso abrir aqui, já agora, um ficheiro Excel. Ok. Isto basicamente é o ficheiro Excel que eu fiz a importação agora desta última fatura. Ou seja, basicamente é o CSV. O que eu tenho é de ter a primeira linha, que será as minhas colunas, não é? Ou seja, será o nome da coluna que eu vou fazer o mapeamento. E depois, o resto das colunas será os dados que o programa vai ler. Ou seja, isto aqui era que se caso tivesse números de série, eu podia colocar aqui. Isto são as quantidades, o preço unitário, o IVA. Jorge, estás a mostrar como? Pois, eu estava a ver Não só o deves ter SAS. partilhado a tela toda. Ok. Então esperem aí, esperem aí. Eu estava a partilhar só. Ok, pensei que estava a mostrar tudo, tela toda. Ok. Penso que estão a ver agora, certo? Ainda não? Sim. Não? Ok. Pronto. Este é o CSV que eu importei para este documento. Ok? E basicamente o que é que ele tem? Na primeira coluna, nós temos o nosso cabeçalho, ou seja, são as colunas que nós vamos fazer o mapeamento. Eu posso lhe dar aqui o nome que eu quiser. Ok? E depois vêm os meus dados corridos por aqui abaixo. Eu depois de fazer o mapeamento, ao ler este documento, ele vai-me importar isto de forma direitinha. Ou seja, basicamente eu tenho aqui a referência, a designação, o lote, a quantidade. Eu posso chegar aqui, por exemplo, vamos simular, ainda temos tempo, temos um bocadinho. Referência 1, designação 1, lote 1, estou só aqui a mudar o nome das colunas. Vou mudar aqui o nome deste referência deste artigo só para me criar um novo. Espero bem que não tenha nada com isto. Ok? Vamos fazer gravar. O Zé Madeira não queria que eu fizesse isto em direto, mas eu estou a fazer. Acredito na ferramenta. Ok. Temos que fazer o mapeamento antes. Ok. Compras. Vou aqui ao meu fornecedor, sei lá, 7, por exemplo. Matos. Eu vou querer aqui criação em massa. O fecheiro está aberto, tenho que o fechar. Ok. Vamos importar outra vez o documento. Qual é que é o meu lote? Data de validade não tenho. O meu separador. A quantidade. Unidades medidas não tenho. A referência do fornecedor. Descontos. O meu preço unitário. A descrição. O meu IVA. E acho que não me falta nada. Referência está. Designação está. O lote está. A quantidade está. Preço unitário está. Ok. Fazer adicionar. Gravar. Vamos apagar isto porque gravei 2 vezes. Ok. Só ver aqui o meu add-on agora, o meu fornecedor 7. Buscar o meu fecheiro. Pronto, ele fez-me um mapeamento. Estes artigos eram que estavam criados. Este aqui foi aquilo que ele escolheu a referência. Pronto, basicamente eu tinha de chegar aqui, escolher a família, gravar. Está feito. Podia importar. Muito Roberto, só porque pareceu muito simples. Foi só com aquela alteração do cabeçalho?
A única coisa que eu fiz foi que me tivesse a criar um documento novo, ou seja, eu alterei o cabeçalho em que num deles tinha Foi a só isso. referência e no outro chamei-la referência 1, ou seja, foi só para fazer um mapeamento novo. Ou seja, se Não, mas estás, o. estás a falar dos artigos, porque é que estes artigos ficaram de novo? Não, não, eu estou a achar é simples, porque se eu tiver o ficheiro Excel e fizer aquela alteração do cabeçalho para que depois eu no SAS consiga me interpretar o ficheiro, eu consigo Sim. fazer isso em qualquer ficheiro Excel. Exatamente, sim, 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 sim. É assim, é óbvio que o fecheiro, atenção, o fecheiro tem que ser um fecheiro CSV. Temos que depois fazer Sim, sim, fecheiro, sim. guardar como e gravar em CSV, ok? Sim, mas se tiver esse formato de colunas, porque eu estou a assimilar isto tipo, como fazemos para o site. O site também obriga muito a esta dinâmica. É a mesma coisa. O mapeamento É, é então, idêntico. É a mesma fantástico. coisa. Ok. Ou seja, Mas tem que ter o basicamente, add-on, tem que ter o add-on, o vosso add-on, não é? O Evo. sim, sim, sim. Perfeito, perfeito, ok. Sem dúvida já. Obrigado. Basicamente, eu tenho que é definir só o cabeçalho, que é o nome das minhas colunas, ok? E depois vêm os dados por aqui abaixo, não é? Sim, é perder um minuto a configurar essa estrutura para depois Sim, sim, ganhar o sim, sim, tempo sim. todo de inserir. Perfeito, Isso para obrigado. Já quem, fiquei esclarecido. para quem nunca viu, eu posso abrir isto aqui no Notepad também, por exemplo, sei lá. Oh, deixa-me só vir aqui. Pronto, basicamente o fecheiro CSV é isto. Quem é que se lava com um aspecto mais bonito, por assim dizer. Mas não é mais do que isto. Ok, temos aqui mais umas questões, Jorge, a ver se a gente as consegue responder. Já temos aqui o Pedro Sousa que eu ia Deixa-me ver, não estou a abordar. conseguir ver o chat. Dá-me só um segundo. O chat. Eleitas, eu vou dar aqui também voz ao Pedro Sousa Grilo, que ele tinha aqui questionado. Existem faturas onde o código é da caixa. Como gerir isso? Pedro, queres explicar melhor a pergunta? Olá, bom dia a todos. Pronto, eu, por exemplo, tenho uma situação que é talvez o meu maior fornecedor, em que ele, por exemplo, a referência do artigo, afinal, é referência de caixa. Logo, a quantidade depois não vai bater. Pelo que eu me estou a perceber aqui, eu tenho duas soluções. Ou ajusto depois na fatura, na preparação do documento, ou então tenho que pegar na referência dele e criar, como se naquela parte quando se cria com as referências, aumentar a quantidade. Seria isso? Eu não entendi. O que é que quer dizer com a Pronto. referência do artigo é mesmo da referência de caixa? Do código de barras. Por exemplo, eles enviam-me o Ele código de vai, ele barras. vai, ele, é assim, nós quando criamos, ele quando faz o match dos artigos, deixa-me ir buscar aqui aquele artigo que eu criei com uma referência interna minha, que foi o 100-100, ok? E há um bocado criei este artigo de novo, ok? Eu quis, a referência do fornecedor não era esta, eu criei com o 100-100, mas ele associou-me a referência do fornecedor aqui, ou seja, ele a próxima vez que for lançar, ele vai buscar isto. Caso o código de barras seja a referência, ok, ele também vai ler. Nós temos aqui, não tenho aqui um teste agora para vos fazer. Certo. Temos aqui uma Só indicação em baixo talvez que diz a para referência encontrada através do código de barras, ou seja, se existir um código de barras lá, vocês podem dizer que aquilo é o código de barras e ele vai fazer o match da mesma forma, ok? a Vai minha aparecer questão a aqui, linha com outra desculpa, cor. é que o código de barras, por exemplo, eu tenho um código de barras associado a um artigo Sim. e o fornecedor tem o código de barras associado a uma caixa. Caixa será A caixa tem a ver com as unidades de fator de conversão. Exatamente. fator de Ok. conversão. Exato. Ok, sim, não, isso também é possível. Eu não tenho aqui, pronto, não vos vou conseguir mostrar isso agora, mas isso é possível porque nós temos aqui os fatores de conversão e as unidades de medida. Posso trocar aqui, se o artigo tiver, eu posso alterar aqui e dizer, olha, isto vai ser uma caixa e depois posso ajustar as quantidades ou ele ajustar automaticamente de acordo com o que estiver na ficha do artigo, ok? Mas eu posso alterar aqui as unidades de medida, ou seja, isto não é uma unidade, mas é uma caixa, por assim dizer. É o que tiver Ok, criado depois. é o que tiver criado na ficha do artigo, ok? Mas eu não consigo fazer essas unidades de medidas aqui. Isso já tem que ser mesmo no próprio artigo. Aliás, a unidade de medida é uma das coisas que depois de criada ele não deixa alterar. Penso que era isto. Ok, e última questão, pronto, eu percebi que provavelmente tenho que fazer esta parte manual, provavelmente é que a minha melhor situação seria mapear a referência do fornecedor ou uma caixa, assim escusava de ter este problema, tinha era que fazer isso toda Ou a primeira eventualmente aqui vez. nos códigos alternativos nós podemos dizer, por exemplo, quando vem a referência que é de uma caixa, em vez de ser, não é aqui neste sítio, Exatamente. dizer que vem uma unidade, vem 10 unidades, por exemplo, e ele vai lançar as 10. Obrigadíssimo. E a última questãozita que eu tinha era se me pudessem dar uma ideia de mais ou menos quanto é que custa o BizDocs.
para aquela parte de gerar PDFs, Ok, Excel PDFs. sim, Pedro, eu vou pedir à BizDocs uma tabela, porque também é algo recente, e depois posso-vos fazer chegar. Aliás, a gente está a bater às 10h30, nós não nos importamos de ficar aqui mais um bocadinho. Quem quiser sair, esteja à vontade, nós podemos aqui ainda responder aqui a estas duas questões que temos aqui, mais alguém queira falar, sem problema nenhum, mas como marcámos uma horinha, quem quiser, agradecemos imenso terem vindo, e nós depois vamos mandar, como sempre, um inquérito portanto, desta sessão, e aí depois podemos comunicar melhor, e esta questão também dos preços do BizDocs e também aqui da questão do conector do Jorge, embora já tínhamos pensado numa coisa relativamente ao conector do Jorge, não é, Jorge? Queres tu dizer o que é que, para quem esteve presente, o que é que nós podemos aí oferecer? Sim, nós estávamos assim, para quem estiver interessado, nós podemos oferecer 2 meses de uso da aplicação, do add-on, sem qualquer custo para vocês, ok? Pronto, que cá teve, já tem 2 meses para usar o aplicativo. Só ver aqui a questão, no SAS 50 Document Flow, tanto o cliente que está a receber a fatura como o fornecedor que emitiu a fatura, terão que existir as mesmas referências de artigos criadas, correto? Neste caso, existe algum automatismo para criar referências automaticamente. Ele cria automaticamente, se não existir. Ele dá-nos a possibilidade também de nós, em vez de usarmos a referência que veio do fornecedor, que é nova para nós podemos mudar, e ele aí vai escolher a nossa que já existe, nós escolhemos a que já existe na nossa base de dados, e ele mantém as linhas e os preços, portanto, permite-nos também fazer isso. Se não, criamos logo automaticamente esse código, e a próxima vez ele já existe. Depois, o Jorge pergunta: poderá existir alguma incompatibilidade com outra API já existente no cliente, nomeadamente um conector com loja online e a instalação do add-on de importação do ficheiro CSV da EvolveNet? Creio que não, mas o Jorge é que responde melhor a isto. Sim, relativamente a isso, dificilmente existirá, eu diria mesmo que não. O que é que poderá existir? Por exemplo, nós temos um módulo de descontos tipo 100C que desenvolvemos para o 50C para clientes que estamos a fazer migrações. Vamos imaginar, nós temos o nosso módulo a aplicar uma regra de descontos, e se tiverem outro módulo que em simultâneo está a aplicar uma regra diferente, não é? Aí poderá haver alguma incongruência. Agora, o que faz o da loja online não faz a mesma coisa que faz este, por isso à partida nunca haverá esse problema, neste caso. Exato. Se houver mais alguma questão, alguém queira pôr a mão no ar e abrir também o micro e mesmo a câmera, se quiserem. Temos aqui o Luciano. Vou pedir para ativar. Pode ativar, Luciano? Acho que já consegue, veja lá. Consegue-me ouvir? Já. Bom dia. Produtos que eu tenho já no SAS com uma determinada referência e vem-me uma fatura de um outro fornecedor com uma referência completamente diferente. Qual é a melhor forma? Como é que eu consigo contornar o não duplicar o artigo, mesmo por causa de stocks e tudo mais? Foi aquele segundo exemplo que eu dei, ou seja, vocês vem uma referência do fornecedor, vocês escolhem a vossa referência interna e ele vai associar a vossa referência interna, aliás, a referência daquele fornecedor específico à vossa referência interna. Ou seja, as referências são por fornecedor e não pela nossa referência interna. Eu posso ter o meu artigo que é o 100-100, ok? E posso ter que no fornecedor 1 é a referência 200, no fornecedor 2 é 300, no outro é 400. Nós, quando estamos a inserir a fatura para aquele fornecedor em específico, ele vai buscar a referência dele. Isso é automatismo da SAS mesmo. Ok. Então, mas eu consigo depois abrir, ainda não entendi, consigo abrir a ficha do artigo para dizer qual é que é a minha referência, porque eu não sei de cabeça qual é que é a minha referência do SAS. Se fizer no add-on, ele faz isso de uma forma automática. Se não, Ok. conseguem fazer isso na ficha do artigo. Sim. Ok. Na ficha do artigo tem lá um separador onde vocês E as associam outras referências? Ok. as referências e estão associadas a um fornecedor. Ok. Aquele vosso artigo específico para aquele fornecedor tem uma referência diferente. E essa referência vocês podem usá-la nas compras para lançar as compras. Obrigado. Ok. Temos aqui o Helder outra vez com a mão levantada. Helder, força. Obrigado. Não, estavam a falar o Jorge estava a falar na parte do Evo, dos 2 meses, do add-on, não sei se falou mais o valor mensal ou anual, ou não sei como é que é. Falem com os vossos parceiros. Ok, é associado Falem com os ao... vossos parceiros. Ok. Com quem está a dar suporte.
Temos aqui alguém a falar que está como Samsung, se calhar foi sem querer, ou não? Bom dia, Jorge. É Bruno aqui do Bazar de Faro. Bom dia. Uma pergunta: quando se faz a importação, os códigos de barra também são importados? Venham na fatura do fornecedor? Se vierem no fecheiro CIOS, sim, eu mostrei isso. Se for do fecheiro CSV, também podemos mapear essa coluna se ela vier lá, sim. Ok. Agora, é uma questão de analisar se o vosso fornecedor enviar o fecheiro CIOS, se traz o código de barras. Assim, através do BizDocs, se ele não vier na fatura, dificilmente vai lá estar, ok? Na importação do BizDocs, se no documento, no layout, no PDF, não tiver o código de barras, aí não vai buscar porque não tem onde ir buscar. Agora, se for o Sim, vosso claro. fornecedor a enviar-vos o fecheiro CIOS, aí provavelmente poderá vir, com certeza. Obrigado. Queria aproveitar para pedir aqui também aos nossos parceiros, se quiserem aqui aparecer, dar aqui um alô, a Ana, Francisco, quem estiver aqui, não sei se está o Sérgio e o David, temos aqui a sala cheia, também para... Ok, temos aqui a Ana. Olá, Bom dia. bom dia a todos. Bom Espero dia. que tenham gostado. Alguma dúvida, já sabem, podem entrar em contato connosco e agradeço a vossa presença e até à próxima. Bom dia. Francisco, força. Já te estamos a ver. Bom dia a todos. Agradecemos a vossa presença, espero que tenha sido útil. E em caso de qualquer dúvida ou informações adicionais, é depois colocarem-nos a nós. Obrigado. José, queres também dizer alguma coisa? Estás aí com o World Match, o José Plica. De ir para a ativação, vê lá se consegues. Está sem som, obrigado a todos pela presença, é isso mesmo. Ok, em questão de preços, a gente depois fala, vocês falem com os vossos parceiros, peçam tudo a cada um, que depois nós vamos passar essa informação toda, está bem? E, entretanto, acho que não temos aqui mais questões. Os add-ons, mesmo a subscrição, ser mensal ou anual, depois falamos isso tudo, cada um que fale com o seu parceiro. Até porque aqui cada caso pode ser um caso, isto depende aqui de algumas variantes, está bem? E não havendo mais nada, se calhar damos aqui por terminada a sessão. Jorge, obrigadíssimo. Deixa-me só agradecer então o convite que nos fizeram. Espero estar cá mais vezes. E obrigado a todos os participantes que estiveram presentes. Obrigado. Até ao Obrigado, próximo. nós, Jorge, por teres vindo aqui despender o teu tempo e a todos os que estiveram presentes. Espero que tenha valido a pena, acredito que sim. Pelo menos quem perde tempo a lançar compras, de certeza que valoriza estas ferramentas. Obrigado a todos e damos então por encerrada a sessão.